Capítulo Amore. O casamento aconteceu exatamente 7 meses depois da noite na qual Tony e Marion se conheceram. A cerimônia religiosa precisava acontecer numa igreja, seguindo as tradições, e Tony escolhera a St. Elizabeth and Saint Church, espaçosa e com um altar tão majestoso que inspirava a admiração das pessoas de todas as fés e convicções. Frank estava ao lado de Tony, fazendo papel sagrado de padrinho. Charlie ouviu comentar para Tony que seria uma honra ser padrinho do seu primogênito também, que sem dúvida seria um varão. Tony sorriu com aquilo e Charlie sentiu um vazio gigantesco em sua alma. A presença em massa dos grandes chefes de Nova York colocaram um sorriso permanente no rosto de Tony. Pete e Frank pareciam até mais magros de tão aliviados. A quantidade absurda de ídolos americanos, internos caros e pesados anéis nos dedos, era uma garantia de que Tony ainda tinha o respeito deles, de que ainda era relevante o suficiente em Vegas para inspirar medo. Haveria muitos abraços na festa de recepção, que aconteceria no The Mirage Hotel e Cassino. Charlie olhou em volta da igreja e calculou cerca de 300 cabeças. Metade eram mafiosos e suas famílias. Os 5 chefes da comissão estavam presentes. Ambrogio, Bonini, Domenico Bastianini, Enzo Casale, Cesare Conucci e Mauro Fornoni. Com eles estavam seus respectivos consiglieres, capo-regime, esposa e filhos. Os vestidos eram exagerados e as joias obscenas. Seguranças os cercavam. Marion havia convidado poucas pessoas. Charlie achou óbvio que uma mulher que aparentemente sentia-se triste por não ter uma família estava se casando com a maior de todas. A dama de honra dela, Christie, a mesma que fora sua colega de quarto e lhe acompanhara na compra do vestido, não parecia tão feliz. De fato, Charlie podia jurar que no seu rosto não havia sentimento algum fora de preocupação. A cerimônia foi longa. Ela entrou sozinha, sem ter nenhum homem da família ou amigo que achara digno de acompanhá-la ao altar. Charlie prendeu a respiração quando a viu, porque a beleza de Marion fazia aquilo mesmo, chocava as pessoas e despertava nela os piores sentimentos que uma pessoa pode ter em relação à beleza, os sentimentos de inveja e desejo. Ela não olhava para os lados, e sim para a frente, para Tony apenas. Charlie observou a forma como os outros a acompanhavam com olhares de interesse, de raiva e de despeito. O vestido custara $40.000 e Tony perguntara, amanteigando um pão no dia seguinte, se realmente valia a pena pagar o preço de um pequeno apartamento num vestido que ela só ia usar um dia. A resposta dela, tomando um gole de suco: "Como você pagou, de uma certa forma, ele pertence a você, querido. Se quiser rasgá-lo no meu corpo após a cerimônia, fique à vontade." E ela conhecia Tony bem o suficiente para saber que isso encerraria o assunto. A resposta dele foi um sorriso que deixou Charlie desconcertado. Bem, no momento em que entrou na igreja, Charlie viu que o vestido de fato valera a pena. Elegante, ele abraçava o corpo dela na parte de cima, emoldurando com delicadeza os peitos maravilhosos que tinha, e caindo em muitas camadas finas para formar uma saia fluida e leve, etérea. Uma faixa cor de uva apertava a cintura de 25 anos dela. No altar, o padre falou. Falou tanto que, depois de alguns minutos, Charlie começou a devanear. Pensou em Loren, em seu catolicismo submisso e adamantino. Pensou em Vicky, que se sacrificara por um bem maior, na fé inconstante de Gonzales na prisão, e por fim, como sempre, em Graeme. Perguntou-se onde ela estaria, se estava pensando nele, se sentia saudades dos momentos maravilhosos que passaram juntos, antes das drogas foderem com tudo. A recepção aconteceu no gigantesco salão do hotel. A decoração fora coordenada por Marion, que insistiu em discrição,
e escolheu que tudo fosse em verde musgo, uva e branco. Charlie pegou uma taça de champanhe e olhou tudo. Percebeu o que poucos percebiam. Todos se aproximavam de Tony e lhe entregavam envelopes grossos, cheios de dinheiro, como era a tradição. Os chefes o abraçavam e ele era humilde e educado com eles. Apresentava Marion com grande orgulho e ela sorria, mas notava-se que estava entediada. Por 2 horas foi só aquilo. Enquanto uns comiam, outros conversavam com Tony. A fila para os cumprimentos cortava o salão em 2 e chegava até a porta. O lugar estava cheio de gente, falando alto, gesticulando e comendo. Todos podres de rico. O que conheciam Charles o agarravam e beijavam quando ele passava, apresentando-se para as poucas pessoas que ele não conhecia. Filhas de velhos lançavam olhares tentadores para ele. Os caras contavam histórias exageradas disso ou daquilo. Gírias, palavrões, beijos na bochecha, brindes a cada 5 minutos. Depois das apresentações, a festa ficou animada e as pessoas se dividiam nos grupos, os que queriam comer, os que queriam dançar e os que vieram por negócios. Os chefes sentavam com suas famílias em cantos diferentes do salão. Não queriam deixar alianças à mostra, não queriam abrir margem para a especulação. Charlie finalmente conseguiu ficar sozinho. Uma garçonete levou o martini que ele pedira. Charlie se inclinou contra a parede e observou Marion. Ela estava sentada ao lado de Tony, de uma maneira que fez Charlie sorrir. Tão alheia à formalidade do evento, tinha as pernas cruzadas em estilo Buda, amassando o vestido, os sapatos negligenciados sobre a poltrona e um cigarro na mão. Ela ria de um obeso italiano chamado Nicola Manolo, enquanto ele contava piadas. Uma deliciosa gargalhada. Quando a garçonete ofereceu-lhe um caviar, ela fechou os olhos, franziu o rosto e balançou a cabeça, como se estivesse chupando um limão. Tony estava ocupado demais para perceber o gesto, e Charles se sentiu sortudo por tê-lo visto. Fabrício apareceu ao seu lado. Hey, Charlie! Ei, murmurou. Nunca precisara esconder de Fabrício seu desdém por ele. O outro sentia. O sentimento era recíproco. O que você acha dessa bagunça? Fabrício perguntou de bom humor. Charlie deu de ombros. Não acho nada. Talvez seja bom ele casar novamente. Já estavam falando sobre a sua falta de família como uma fraqueza. Isso é bom para todos nós. Bem, sim. Por esse lado. Acha que essa vadia vai engravidar logo? Eu baixaria a voz se fosse você, Charlie murmurou, cerrando os dentes. Fabrício sorriu um pouco. O velho tá certo. Quer dizer, se eu fosse forçado a me casar, eu escolheria alguém assim. Olha só pra ela. Charlie olhou. Sim, ela era realmente algo. A piranha colocou uma coleira no chefe, parece. Espero que seja fachada. Espero que ele saiba colocá-la no lugar dela. Charlie olhou para Fabrício e quase sentiu arrepios pela maneira como ele olhava para Marion. O sangue dele parecia ferver quando olhava para aquela merda, quando pensava nas coisas que ouvira sobre ele. Sem pensar, ele virou o corpo inteiro para encarar o Capo-Regime. Cala a boca, sussurrou. Tá falando a merda do casamento do chefe. Fabrício sorriu, exibindo dentes um pouco desalinhados. Aproximou-se um passo. E você? E o chefe tão bem próximos agora, não é, Charlie? Eu ainda vou descobrir o que me incomoda em você e esse seu jeitinho de bonzinho. Vou descobrir e vou te foder por isso. Charlie sorriu também. Não, nós dois sabemos que vai correr para o seu papai e chorar no colinho dele. Fabrício apertou a mandíbula, olhou em volta, depois voltou a olhar nos olhos de Charlie. Baixou a voz para um sussurro. Tem muita coisa que você não sabe e mal posso esperar para que fique sabendo. Charles se segurou. Via claramente no olhar do outro que esperava uma reação. Ele apenas sorriu e observou o outro se afastar. Ouviu aplausos e virou-se para Tony e Marion, andando de mãos dadas até o centro do salão. As luzes foram diminuídas e a banda pôs-se a tocar a segunda volta de Shostakovich. Marion tinha a cabeça erguida ao dançar e movia-se de forma majestosa.
Tony a acompanhava, deixando um rastro de elegância e charme desconcertantes para um homem que dizia ter vindo das ruas. Charlie enxergou naquele momento que Tony vestiria qualquer roupa, fingiria ser qualquer coisa para conseguir das pessoas o que queria. Eles rodopiavam pelo salão, sorrindo um para o outro, verdadeiros donos daquele momento e lugar. Os convidados assistiam de pé, sorrindo, boquiabertos ou cheios de sarcasmo no rosto. Charlie pegou outra taça de champanhe de um garçom que por lá passava e virou a bebida, como se ela pudesse tirar a sensação entalada em sua garganta. A sensação de que um dia se lembraria daquela festa e veria claramente o dia no qual tudo começara a desmoronar. Capítulo Anos de Paz. Ela parou em frente à entrada principal da escola. Lá, viu seu filho vir correndo em direção ao carro. Ei, como foi o karatê hoje? Perguntou, dirigindo. Connor puxou o cinto de segurança sobre o peito e sorriu para ela. Ótimo! O sensei disse que estou pronto para a próxima faixa. E me fala se isso não é a coisa mais legal do mundo. Ela riu. Então, o que mais aconteceu hoje? Eu fiz um projeto sobre o sistema solar. Pois é, o seu dia parece ter sido ótimo, meu anjo. O que você quer para o jantar? Ele pensou. Ela zombou dele. Cachorro quente. Opa, desculpe, moleque, resposta errada. Mãe, por favor. De jeito nenhum. Você vai comer frango, couve de bruxelas, cenouras, ervilhas e eu vou deixar você escolher entre purê de batatas ou arroz integral. Eca! Ele gemeu chateado. Eu acho que purê de batatas. Mas ganha sobremesa, se comer tudo. Ela sorriu. Ele não sorriu de volta. Ela parou o carro, digitou o código e os pesados portões de ferro se abriram. Dirigiu o Forerunner e estacionou ao lado do Rose. Saiu e segurou a pesada porta para Connor. O garoto pulou para o chão e correu para dentro de casa com a mochila retardando-o. Quando entrou na mansão, ela viu uma das governantas apressar-se para tomar seu trench coat. Senhora Volk, o jantar está pronto. Em 10 minutos. Seu marido está chegando. O seu marido está esperando por você no terceiro andar. Obrigada, Lori. Ela murmurou enquanto tirava as luvas de couro. O inverno não estava sendo leve em Nova York. Encontrou Baudin lendo um jornal na ampla sala de jantar, seu lugar favorito da casa. Todas as pernas das cadeiras de carvalho e das mesas eram de ouro. A decoração era inglesa, antiga, e a lareira estava acesa para completar o clima europeu que o marido tanto admirava. Ela colocou os braços em volta dele. Oi, delícia, sorriu. Em casa antes de mim, finalmente? Ele riu, levantando-se e tomou as mãos dela. Você vai me matar. Mais uma viagem. Ela mordeu o lábio inferior. Sim, Praga. Ela soltou-lhe a mão. Porra, Dan, esses caras não conseguem fazer nada sem você? Eu sei. Me pergunto o mesmo o tempo todo. Mas, por favor, não fique brava, Graeme. Ela cruzou os braços e suspirou. Eu sei, é o seu trabalho. Ele está te matando, mas você o ama, então vá, não estou brava. Vou sentir saudades. Eu sei. Como está o Connor? Ela suspirou. Bem. Ótimo. Vamos jantar e então eu vou dar um mergulho. Eu ainda tenho que arrumar as malas, mas só vou sair de manhã. Então temos a noite toda juntos. Ele sorriu. Ela sorriu também. Tudo bem, arrumo as malas para você enquanto você estiver nadando. Tiveram um agradável jantar juntos. Connor falou sobre a escola, mas ela sabia que Baudin não estava prestando atenção. Não porque ele não se importasse com Connor, mas ele simplesmente não sabia lidar com crianças muito bem.
Tinha 2 adolescentes com sua ex-esposa e nunca tinha sido realmente próximo deles. Então ela sabia que não devia esperar isso dele quando o assunto era Connor, que sequer era seu filho, e tinha apenas 4 anos. Mas ele tratava o menino com amor e dava-lhe qualquer coisa que ele pedia quando se tratava do filho dela. Não que ela precisasse pedir. Ela tinha acesso a todas as contas bancárias dele. Ele foi dar um mergulho na piscina interior, aquecida, no piso térreo, onde sempre nadava algumas voltas. Ela, pacientemente, fez 2 malas grandes com seus ternos bem organizados, de modo que não ficariam amarrotados. Às 8 horas, ela verificou a lição de casa de Connor e disse-lhe que para estar na cama às 9 horas, que a babá iria vê-lo. Deu-lhe um beijo de boa noite e subiu as escadas. Bodan falou sobre o seu dia enquanto ela lavou o rosto e aplicou o creme. Depois disso, fizeram amor. Confortável, divertido e demorado. Ele dormiu tranquilamente e ela observou por um tempo antes de pegar no sono. Na parte da manhã, Bodan já havia saído quando ela desceu as escadas. Bebeu café lentamente, lendo o jornal, enquanto Connor comia seu cereal, sonolento. Havia algum evento na página 6. O casamento de Tony Konichi com uma jovem chamada Marion. Graeme olhou para a foto. Viu uma jovem de beleza notável, com um corpo de coelhinha da Playboy e porte de Grace Kelly. Não sentia ódio dela. Muito provavelmente nem desconfiava da índole do marido. Graeme pegou-se estudando a foto à procura de Charlie e sentiu-se uma idiota por aquilo. Além do mais, para lembrar do rosto dele, só precisaria olhar para o filho. Depois que Connor entrou na escola com um tchau enluvado para ela, Graeme dirigiu-se ao lugar onde Vladimir, ex-KGB, estava esperando. O homem havia escolhido um pequeno parque em um bairro de classe média. Nevava muito em Nova York e o lugar estava vazio. Ela estacionou e caminhou pela neve com suas botas de salto alto. Sentou-se em um banco ao lado do velho. Vladimir? Disse para cumprimentá-lo. Graeme, ele murmurou. Se você me chamou, suponho que tenha encontrado alguma coisa. Sim. O velho entregou-lhe um envelope pardo. Ela o pegou com as mãos enluvadas e abriu. Fotos em preto e branco de alta qualidade. Um homem com uniforme de policial numa foto oficial, uma tirada de dentro de um carro onde aparecia atravessando a rua. Raymond Gage, ele disse, do jeito estranho que tinha, como se estivesse mastigando o próprio lábio, enquanto apontava para o primeiro. Entrou alguns anos atrás para a força-tarefa de Francesca Strong, do FBI, para juntar toda a documentação e provas necessárias para desmantelar os Konichi, apostando a lei rico e nas evidências e relatos coletados pelo agente Robert Whitford, que estava infiltrado, mais conhecido como Viking, que desapareceu sem deixar rastros. Sim, conheci Viking. Continue. Poucos sabem que quando Cage era tira, antes de passar no teste do FBI e ser despachado para Strong, era corrupto. Não é um cara completamente sujo, digamos assim, mas mostrou que tem um fraco para a grana. Coisa que eu tenho de sobra. Ela sorriu olhando para a foto. Esse é o seu cara, senhora Volkov. Basta me dizer se vai até o fundo com isso e dou um jeito de informá-lo do local onde encontro. Então você e ele podem conversar. Graeme levantou-se, colocando as fotos de volta no envelope e o estendeu para Vladimir. Deposite seu dinheiro na sua conta ainda hoje e pode marcar o encontro. Te mando o local, o dia e o horário por intermédio de Zytek. A noite de Charlie era agradavelmente solitária. Caminhava por toda a extensão da casa de Tony, sentindo tranquilidade ao ouvir os sons da fonte, da piscina e das cigarras. Chegou a perguntar-se se sentia falta da parte real, da parte violenta das intimidações e das cobranças, e percebeu que não. Tampouco sentia falta de ficar no cassino. A vontade de sedação sempre batia no mesmo horário, no começo da noite. Pensava em heroína e cocaína.
Para ajudar a controlar-se, fumava um cigarro a cada meia hora. Nos piores dias, tomava uma cerveja ou duas. Comia. Às vezes jantava com Tony e Marion, quando era convidado. Noutras, comia com os restos dos empregados. E, de qualquer forma, a comida ajudava e muito. A madrugada o acalmava. Quando se pegava pensando demais em Vicky ou em Graeme, tentava distrair-se. Quando não conseguia, telefonava para a mãe, assim que ela chegava em casa. Ouvia a voz dela falando sobre a igreja e, mesmo sem prestar atenção, deixava-se acalmar com ela. Os dias mais fáceis eram aqueles nas quais Tony saía à noite, com ou sem Marion. Cassinos, restaurantes, festas, aquilo dava a Charlie algo para fazer. O agito que nunca permitia que as lembranças circulassem por tempo suficiente para que ele pensasse em drogas. Naquela noite fora chamado para jantar. Como de praxe, a mesa de jantar estava iluminada com velas apenas. A sala de jantar estava escura e as luzes que vinham do jardim completavam a aura romântica que Charlie sentia, como se estivesse interrompendo. Marion já estava sentado, cabelo no rabo de cavalo, usando um vestido sem mangas, com saia até os joelhos, e um tecido mole e fluido de cor azul petróleo. Oi, ela sorriu. Charlie perguntou-se onde Tony estava, mas sorriu em resposta. Oi, senhora Conite. Você costumava me chamar de Marion. Antes do casamento? Sim, perdoe-me. Ela franziu a testa. Bebeu um longo gole de água num copo longo. Sou mais nova do que você. Pare com isso. Me incomodo, senhora Conite. Onde está Tony? Sei lá. Ia te perguntar o mesmo. Ele sentiu um desconforto em estar ali com ela, a sós, à luz de velas, sem Tony por perto. Não sabia como aquilo poderia ser interpretado. Não o vi sair, sinto muito. Ela o estudou. Ele não vai a lugar nenhum sem você, ô fiel escudeiro. Por isso estou surpreso, senhora Marion. Rosa, a empregada, entrou com os domos prateados e o serviu. Marion levantou o dela e inspirou o vapor. Meu preferido, fettuccine Alfredo com camarão. Charlie abriu a cúpula e seu estômago pareceu dar um sorriso. Começou a comer, mas quando olhou para Marion, viu que ela apenas olhava o prato, com uma expressão de tristeza. Tudo bem? Ele perguntou, mais para não parecer um cretino, por estar comendo sem ela. Observou-a empurrar o prato para o lado e começou a servir um prato de salada. Ele quer que eu emagreça um pouco, ela murmurou. Abusei na lua de mel, isso é fato. Mas, droga, o desgraçado me levou para a Itália, o que ele queria? Charlie olhou para o corpo dela. Não era possível que Tony quisesse que ela perdesse peso. Estava deliciosa depois da lua de mel, ainda mais perfeita, só que com aquele leve inchaço de peitos, bundas e coxas que seriam capazes de atormentar o mais controlado dos homens. Você está pesando o quê? 60 quilos? 62. E tem o quê? 1,70 de altura? Isso. Ele riu e balançou a cabeça. Enrolou o fettuccine num garfo, de forma deliberadamente lenta, e o levou à boca. Gemeu alto, de olhos fechados. Uau, nossa, nunca comi um macarrão tão bom. Marion cerrou os olhos para ele, os lábios entreabertos. Ele sorriu e espetou um camarão enorme, sem casca, rosinha e fumegante. Levou ao ar, olhando para Marion, e o levou à boca. O sorriso dela foi metade de divertimento, metade de raiva. Charlie riu. Ela mordeu o lábio, olhou para sua salada triste e murcha, e depois para o prato de fettuccine. Puxou o prato para si e meditou por um segundo. Charlie sussurrou. Coma-me, Marion. Não me rejeite pelas imposições da moda. Coma-me. Ela começou a rir. Ah, foda-se. Rodou um garfo no prato e enfiou um pouco de macarrão na boca, deixando respingar molho branco na toalha. Fechou os olhos enquanto mastigava. Conseguiu, garota? Charlie sorriu, voltando ao prato dele. Ela mastigava e olhava para ele. Nem sabia que você sorria, falou, meio enrolando por causa da comida. Ele não sabia como reagir. Defendeu-se com uma mentira.
Eu sorrio com frequência, Marion. Ela deu de ombros. Eu nunca tinha visto. Ele desviou o olhar. Merda. Por que aquela mulher tinha sempre que enxergar o lado dele que ele não queria mostrar? Estava prestes a falar quando Tony se aproximou. Parou na entrada e colocou a mão nos bolsos. Charlie sentiu o sangue gelar. Não me esperaram. Charlie ia se levantar, mas Tony fez um gesto para que ficasse sentado. Marion falou. Não sabíamos que ia voltar de seja lá onde estava, querido. Tony deu um sorriso para o tom agressivo dela. Estava numa reunião no Bayside. Já jantei. Terminem. Vou tomar um banho. E saiu. Ela deu um suspiro. Então jogou o guardanapo na mesa e foi atrás do marido. Charlie balançou a cabeça para si mesmo e terminou de comer o fettuccine. Na suíte, Marion encontrou Tony tirando o terno. Ela fechou a porta e cruzou os braços. Tony, aconteceu alguma coisa? Você saiu sem o Charlie, você não quer falar onde estava, mas você já jantou e... Estava comendo massa, Marion? Ela franziu a testa. Sim, estava. Só um pouco. Ele pendurou o terno do lado dele, do closet, e virou um pulso em direção a si para abrir o relógio. Acabamos de nos casar e você já está se largando? Ela balançou a cabeça. Não, não é isso. É só que eu sempre fui magra, Tony. Eu não ganho peso assim tão fácil. Sei que na lua de mel me deu 2 quilinhos, mas ainda estou usando manequim 2. Assim, não acho que eu esteja gorda. E além do mais, a cozinheira fez meu prato preferido. Ele lançou um olhar de repreensão. Eu a mandei fazer seu prato preferido justamente para ver se você tinha força de vontade. Mas eu estava errado. Marion não soube como responder. As palavras está se largando pesavam nela. Viu Tony se aproximar com um sorriso. Querida, olhe para mim. Ela olhou nos olhos pequenos e escuros dele, que pareciam estudar o rosto dela. Sei que não está sendo fácil para você. Não pense por um segundo que não estou ciente dos sacrifícios que tem feito. Marion assentiu, contente que ele voltara a ser o Tony de antes, contente por estar reconhecendo nele o carinho por ela, o carinho no qual ela tanto dependia. Ele continuou, no mesmo tom, suave. Você fez uma grande concessão por mim e pelo nosso casamento, que foi parar de trabalhar. Você entendeu que eu faço parte de algo maior do que nós dois, que esse algo maior vem com confortos, mas também com regras, que somos tradicionais, com muita coragem. Você aceitou tudo isso e cedeu. Eu também fiz uma concessão por você. Me casei com você, mesmo você não sendo virgem. Marion olhou para baixo. Sabia que não tinha nada do que se envergonhar, mas a forma como ele falou fez suas faces ficarem vermelhas mesmo assim. Sentiu as mãos grandes e quentes dele nos lados do seu rosto, de forma carinhosa, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para que não conseguisse se mexer. Nós dois fizemos concessões, porque casamento é isso. Amor é isso, Marion. Não vou forçar você a emagrecer. Só estou cuidando de você. Se me disser que não se importa com sua aparência, então, tudo bem. Acho que não posso fazer nada a respeito. Mas não parece ser você, entende? É tão sábia para a sua idade, tão madura, tão forte. Não faz sentido uma mulher assim não conseguir resistir a algumas massas e doces, não acha? Bem, ele parecia ter razão. Marion percebeu que estivera sendo infantil. Colocou as mãos nas dele. Você tem razão, desculpa. Ele sorriu e soltou as mãos do rosto dela. Marion deu um passo para a frente para dar-lhe um beijo, mas ele se afastou. Vou tomar um banho. Marion observou sair do closet e então ouviu a porta do banheiro fechar. Sentiu os pelos macios de Pandora, sua gata, nos seus tornozelos e abaixou para acariciar o animal. Sentiu uma pontada de solidão e tentou convencer-se de que era apenas um efeito colateral da transição do casamento. Ray sempre mascarara seus mais estúpidos atos de imprudência com a palavra coragem. Era fato que, como qualquer ser humano, ele sentia medo e era guiado por um afiadíssimo instinto de autopreservação. No entanto, também era fato que praticamente todas as decisões que já tomara na vida foram guiadas mais pela curiosidade e coragem do que pelo medo e a prudência.
A mulher era alta e magra. Tinha curvas incríveis naquele corpo, peitos notáveis e quadris que faziam Ray pensar na palavra como fecundação e ancas. Ele notou que suas pernas eram longas e sedosas, e ela não estava usando meias calças, apenas salto altos. Ele levou mais tempo do que queria olhando para o rosto dela. Encantadores olhos castanhos, grandes, um nariz fino e lábios carnudos. Ela era além de linda. Ela pertencia à capa de uma revista e apertou a mão dele com firmeza. Raymond Cage. Perdão. Raymond Cage. Sou Graeme Volkoff. Ray se sentou no sofá aveludado, vermelho escuro. Ela se sentou em frente a ele, no gêmeo do sofá, e cruzou as pernas bonitas.